Começando o Donos da Bola desta quarta-feira, um dia de projetar a estreia do Inter na Copa do Brasil contra o Fortaleza hoje à noite no Beira-Rio, mas um Donos da Bola que também vai mostrar e repercutir como está a votação no Senado em Brasília sobre o impeachment da presidente Dilma Rousseff. A gente também vai acompanhar essa situação política no nosso país, mas claro, vamos falar de muito futebol, de Inter, de Grêmio e a gente quer a tua participação aqui no programa através das nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. O JB lá na Central Band do Esporte vai ler o seu recado e também vai nos trazer informações. Boa tarde, JB. Tudo bem? Boa tarde, Cadu. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. E eu já deixo um destaque para outra participação. 2 jogadores reservas foram destaques no treinamento do Grêmio de ontem. Um coletivo entre o sub-20 e os reservas. E 2 tiveram um grande destaque. O torcedor vai gostar de saber na sequência. Também quero saber. Depois a gente vai debater aqui sobre quem foram esses destaques aí que o JB nos trouxe. Mas hoje à noite, 15:10, tem jogo em Inter estreia na Copa do Brasil contra o Fortaleza. É a partida de ida das oitavas de final da competição. Celso Rotti conversou bastante com os jogadores. O Celso, como um treinador experiente também, ele com certeza quer nos dar um alívio, tirar entre aspas, essa pressão, né, que a gente vem carregando. Então a gente tem que ter ânimo para vir trabalhar. A gente sabe que só com trabalho a gente vai reverter essa situação. Ânimo para acabar com a sequência de jogos sem vitória. O adversário é o Fortaleza, partida que vale pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Vamos então para a prática. Qual será o time? O treinamento indicou a escalação com algumas mudanças. William volta para a lateral direita e Jefferson vai ocupar a posição no lado esquerdo. O ataque terá Ailon e Nico Lopes. Independente do jogador que entra ou sai da equipe, o professor sempre pede para todo mundo estar preparado, para que numa ocasião, como está ocorrendo agora, aquele jogador que entrar, entre bem para ajudar a equipe que considera o titular. Muita gente pode estar se perguntando por que o Inter vai com time titular na Copa do Brasil se a situação está tão ruim no Campeonato Brasileiro. A explicação está no calendário. Não tem jogo para os colorados no final de semana. A próxima partida pelo Brasileirão é contra o Santos, só lá no dia 8 de setembro. Nada melhor que uma oportunidade como essa. Agora a gente deu uma pausa no Campeonato Brasileiro, é a Copa do Brasil, até porque o próximo jogo é só na próxima semana. Isso vai também nos ajudar, com uma vitória, a retomar aquela confiança que a gente precisa para vencer. É um novo desafio que começa para o Inter. No ano passado, o time também entrou nas oitavas de final, passou pelo Ituano e depois caiu nas quartas para o Palmeiras. Mas no Beira-Rio, ninguém quer lembrar de derrotas. É hora de olhar para frente e projetar vitórias. A gente procura passar algumas lições de vida para que a gente também possa se motivar dentro de campo. É claro que você ter ânimo quando as coisas estão indo bem é a coisa mais fácil do mundo, mas nós também temos que ter ânimo diante das aflições que a gente tem vivido. É claro que ninguém está aqui dando risada porque o momento é bom ou ruim. O Inter não apenas quer, como precisa vencer, nem que seja na base da superação. Antes da gente debater esse confronto do Inter contra o Fortaleza, eu quero ouvir o recado do Ribeiro Neto. Vai lá! Eu tenho uma notícia para você. Em comemoração aos 35 anos do consórcio Honda, a promoção Chave de Ouro vai premiar com mais de R$1 milhão em prêmios os clientes que comprarem uma cota de consórcio. Isso mesmo, será mais de R$1 milhão em prêmios, 350 prêmios de R$ 3.500 e 4 prêmios de R$35 mil. E você que já é o cliente do consórcio Honda, basta pagar suas parcelas em dia para aumentar ainda mais as suas chances de ser premiado. O consórcio Honda é o melhor caminho para realizar o seu sonho, com parcelas que cabem, no seu bolso. E é muito fácil e barato comprar sua moto Honda. E o melhor de tudo, gente, você não paga juros. Olha só, bis 125 a partir de R$ 162,51 mensais. Tem a XRE 190 a partir de R$ 239,20 mensais. Não perca tempo, vá agora mesmo a uma concessionária Honda, Cadu. Então tá certo, Ribeiro, pode voltar aqui para a bancada, porque eu quero, enquanto você se ajeita, a gente quer ouvir a tua opinião. Enquanto isso, Daniel e Zé Aldo, o que representa esse jogo pro Inter hoje à noite? É um jogo que o Inter tem que vencer, não importa qual seja o resultado? É um jogo para fazer testes, pensando no Campeonato Brasileiro? O que é esse jogo do Inter hoje contra o Fortaleza pela Copa do Brasil, dentro do contexto do Inter?
Bom, o Fortaleza é um time da Série C, eu conversava ontem com o Rosinei e ele passava nas entrelinhas uma ideia de que o Fortaleza vem e que ele se dá bem jogando fora de casa, mas que ele vem de forma cautelar para tentar segurar o Internacional. O Inter, me parece, pela conta do brasileiro, está numa obrigação de vencer. O presidente Carvalho falou sobre isso como uma forma estratégica de recuperar a autoestima, o elan dos jogadores, vencer a equipe do Fortaleza. Pelas razões dos dois lados, eu vejo o jogo como um jogo para o Inter fazer resultado, fazer vitória e não vou dizer que se recuperar por inteiro com a torcida, mas se reencontrar minimamente com o seu torcedor. Acho que o Internacional ele tem que pensar no jogo, mas não necessariamente pensar na Copa do Brasil. Esse momento que o Inter vive de participante do Z4 do Campeonato Brasileiro, eu acho que é um momento que o Internacional tem que tentar ajustar o time. Hoje o mais importante não é seguir na Copa do Brasil, é ajustar o time para sair do inferno que o Internacional hoje está vivendo no brasileiro. O título, se for possível pensar, que seja lá na frente com uma situação mais estabilizada no Brasileirão. Então, acho que o mais importante não é o começo da competição, o mais importante é ter a possibilidade de ajustar o que está faltando e projetar, inclusive, o jogo contra o Santos. O Ribeiro me lançou um olhar de interrogação, então, para quem está nos acompanhando, se possa ter eventualmente a mesma dúvida que ele. Quem é Rosinei? Rosinei foi um jogador formado pelo Corinthians, se consagrou no Corinthians, jogou 4 temporadas no México, lá é um dos nomes do Brasil, e depois jogou no Internacional. Jogou no Internacional. Uma rápida passagem aqui, não bem sucedida. O presidente Fernando Carvalho gostava muito desse jogador, né? Era espetacular? Mas olha só, espetacular, Ribeiro, seria o Inter vencer hoje. Eu não até comentei isso ontem, não acho que o Inter tem que testar time, acho que testar time para o Inter hoje é o objetivo secundário. O Inter tem que vencer o jogo, vencer, não importa como, não importa a escalação, é só vencer o jogo, porque já são 14 jogos sem vencer. Mas acho que uma coisa não está... Não, eu acho que tem a ver, sabe por quê, Não, Cadu, eu acho que tu não precisa excluir as duas coisas. Porque tu testando o time estando ajustado, tu ganha. A prioridade hoje eu acho que é vencer. Eu acho que se o time hoje não tiver uma boa atuação, mas venceu o Fortaleza, eu acho que pelo menos venceu, que é o importante. Venceu, mas não jogando bem, ficará igual a preocupação para o jogo contra o Santos. A preocupação vai ficar porque igual o Inter vai estar na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Mas pelo menos o Inter venceu e pode começar a mudar um pouco, ficar um pouco mais aliviado, por mais que seja um adversário mais fraco do que aqueles que o Inter vai enfrentar. O Inter hoje ele tem que ter duas coisas que ele não tem. A vitória numa partida em que ele jogue bem. Quando falou a vi, eu pensei que era outra coisa. Não, a vida? Não seria a vida. Aliás, para melhorar a vida do Internacional seria interessante, uma boa atuação culminando com vitória. Bom, deixa eu falar agora. O negócio é o seguinte. Eu não sei se é ornitorrinco, se é mula sem cabeça, eu não sei. Tu sabe que existe, né? Ou te contaram que possa existir, mas tu não sabe para que serve, né? Tu nunca viu, né? O negócio é que esse jogo internacional, esse jogo não existe. E vou tentar explicar por quê. Esse jogo o Inter só tem a perder com esse jogo, na prática. Porque só vai ter repercussão se o Inter não ganhar. Porque aí vai ser contado o 15º jogo sem vitória. Se o Inter ganhar, não vai ter sido do brasileiro. Então essa vitória em nada, sabe? Ribeiro, não muda nada. Ribeiro. Mas para, Ribeiro. O time não vence há 14 jogos se vencer depois de 14 Não é no brasileiro, vai continuar com 14 vitórias sem ganhar no brasileiro. 14 vitórias sem jogar. 14 jogos sem ganhar no brasileiro. Vai continuar, não vai mudar nada. Tudo bem, mas tu não acha que melhora animicamente para o grupo saber que venceu um jogo? O que vai melhorar e o que tem que melhorar, tá? Já disse. Então repetir, quem sabe o Inter não entra em campo. É o time do Internacional. Hoje, e até eu quero saber, curiosamente, né, o Nico Lopes está... Aqui, ó, Ribeiro. O que é isso aqui? Com essa tua tese aí, tu tá com parafuso a menos. Achei o parafuso aqui. Opa, daqui. Pera aí um pouquinho. Foca em mim, esquece a legenda aí, foca em mim aqui. Vai precisar um advogado para apertar esse parafuso aí, Ribeiro. Ai. Mano, então assim, esse jogo só serve para o Celso Roth definir o time do Inter de uma vez por todas, tá? Treinar, ganhar ou não, para mim, Ribeiro, não vai fazer diferença, porque Ribeiro, a Copa do Brasil... Ganhar ou perder não vai fazer diferença, não. Se o Internacional perder hoje, aumenta a pressão pro jogo. Claro, mas se o Internacional ganhar, Ribeiro, ele não vai resolver todos os problemas dele, mas ele vai encarar um jogo, mesmo pressionado no Campeonato Brasileiro, mas com uma vitória que ocorreu. E outra competição, não vai mudar nada. Ribeiro, quero fazer uma pergunta.
que adianta o Inter testar um time e achar um time hoje se não ganhar? O que adianta? Não, adianta O que porque adianta? ele tem que ganhar do Santos. Não tem que ganhar do Fortaleza, tem que ganhar do Santos. Não tem. Tá, então é o seguinte. Não, só um pouquinho. Só um pouquinho. Não é? Ele tem que Olha ganhar só, os dois. Ribeiro, se não importa, se o jogo contra o Fortaleza importa, se o jogo contra o Fortaleza não importa, não venham dizer que amanhã, caso o Inter não vença, que o Inter tá a 15 jogos. Não veio, não. Todo mundo Se vai esse dizer. jogo não importa, não entra pra contagem. Aqui, Cadu, fale para mim. O Zé Aldo e o Daniel não estão comungando. Não venham. Não diz, Ribeiro, tu não venha. Não seja literal. Ah, tá querendo dizer que o apresentador do programa tá pipocando, é isso? Claro que não. Claro que não. Eu estou dizendo para vocês que se o Internacional não ganhar, entendeu? Para mim, eu até vou comentar o jogo hoje pela Rádio Bandeirantes. Sabe qual é a minha principal preocupação em comentar o jogo hoje? Nenhuma. Se ganhou, serviu. Se não ganhou, não serve. É assim que tu trabalha, Ribeiro. Tu está dizendo que se o Inter perder, não tem problema nenhum. Não, vai ter para o Inter. Para mim não tem. Não tem problema sim. Eu já vou te dizer mais. Estão urdindo aí já nos bastidores colorados. Estão já elaborando nos bastidores colorados uma puxada de tapete do Celso Rotti. O quê? Se ele não ganhar, ele vai para o quarto jogo sem vitória. Já estão pensando em Mário Sérgio, Ribeiro. Se tu não sabe, te digo. O Rotti já está sentindo que a frigideira está ali em cima do fogo. É fogo baixo, mas já está ali perto dele. É a solução Eu não mágica. acredito nisso. O Internacional está no terceiro técnico. Está no terceiro treinador da temporada e não conseguiu jogar ainda. E os caras continuam achando que o problema está no treinador. Pô, para aí. Eu ainda acho que justamente com o Celso Rotti o Inter mostra evolução. Eu estou vendo, e é por isso que eu vou comentar o jogo hoje pela Rádio Não Bandeirantes. está ganhando ainda, mas... Preocupado única e exclusivamente, né, com o resultado. Com a evolução com o resultado. dentro de campo. Mas o Ribeiro, essa evolução não vai adiantar de nada se o Inter não ganhar. O resultado hoje na Copa do Brasil... Não é na Copa, é na vida do Inter, Ribeiro. Que vida? A vida do Inter recomeça domingo. A vida do Inter, eu quero te avisar que a vida do Inter recomeça domingo. Estás equivocado. Não é domingo. Estás equivocado. Perdão, errei. Não é domingo, é na outra quinta-feira. Um tropeçar do Inter tem 1000 significados, Ribeiro. Não, mas é o único significado que tem. Esse jogo pro Inter não tinha que existir. Ribeiro. Porque a única coisa que pode acontecer é piorar. Ribeiro. Melhorar não vai. Nenhum jogo poderia existir tu estando na zona de rebaixamento, né, Ribeiro? Só tem um detalhe, e o Zé tá colocando, tem razão, tu não pode achar que o Internacional ganhando o jogo ou perdendo o jogo, ele vai com o mesmo ambiente que tu gosta de falar pro jogo contra o Santos, Ribeiro. Tu não pode. O torcedor hoje é o seguinte, se ele jogar bem, melhorar um pouquinho e tal, observar uma evolução e não ganhar, não tem a vai pressão em Danielzinho e telespectadores, faço uma pergunta bem objetiva para vocês. Eu quero chamar o JB lá com o time, tá? JB e o time? Não, tá aí. Eu queria que chamar o JB para ti. Não, eu falei que eu quero chamar, Então mas eu ia te ouvir rapidamente. Obrigado. Com a conclusão. O que vai... Vossa Excelência tem razão. Vossa Excelência, né? Data velha. Olha aqui, ó. O Danielzinho, do que vai adiantar o Internacional ganhar do Fortaleza hoje e não ganhar do Santos domingo? Me responda. Não, óbvio que para o Campeonato Brasileiro não vai adiantar. Então, obrigado. Vamos para o próximo assunto. Tu só pode dizer isso depois do jogo contra o Santos. Antes do jogo, não. Mas aí é muito fácil. Do jogo, não. Esperar para depois não falar. Não é isso. Agora, se tu tem que ter uma noção, pelo menos de aceitar uma argumentação diferente da tua. Eu aceito? Que possa representar com uma vitória hoje, com uma boa atuação. Eu não acredito nisso. Um outro tipo de ambiente. Eu não acredito. Tu fala toda hora no ambiente e não acredita no ambiente. O que importa é o do brasileiro, não da Copa do Brasil. Antes de chamar o JB, Ribeiro, mas se o Inter for campeão, vitória pode não adiantar nada contra o Santos, mas se perder vai ser muito pior. JB, o time. Vamos lá, então. Eu estou procurando no dicionário, não é mentira, data vênia. Eu já fiz isso aqui no programa. Mas é uma palavrinha ruim, né, o Ribeiro Neto? Complicado. Não, mas é isso aí, quem vai explicar tá aí, ó. Tá focado aqui, ó. Nosso advogado, com o devido respeito. Meu advogado, José Aldo Pinheiro. Olha aqui, ó, no dicionário. Isso. Dicionário. Expressão respeitosa com que se principia uma argumentação ou opinião diferente de outrem. Ou seja, com o devido respeito. O Zé Aldo é um gentleman desse programa.
Olha aqui, ó, o time do Internacional, Danilo Fernandes, o goleiro titular. Na lateral direita, o William, retornando na vaga do Ceará. Dupla de zaga com Paulão e Hernando. E na esquerda, quem vai jogar é o Jefferson. A primeira grande mudança, Jefferson voltando para a lateral. O meio de campo começa com o Rodrigo Dourado. Na realidade, os dois estavam em linha. Rodrigo mais pela esquerda, Fabinho mais pela direita. Quando o time atacava pela direita, e o Fabinho. Quando atacava pela esquerda, e o Dourado. Na ponta direita, o Valdívia. Centralizado, o jogador Nico Lopes, e na ponta esquerda o Luiz Seiras. No ataque, o Ayrton. Eu tenho que ser obrigado aqui, porque eu falei ontem, a informação que tinha e é confirmada pelo Ariel. O técnico Celso Roth disse para o Ariel que ele seria titular. A escalação mudou. Acredito eu, a leitura que eu faço, embora a informação esteja errada e admito, a leitura que faço é que depois da entrevista do Pablo Betancur, empresário do Nico Lopes reclamando, o Celso Roth mudou o time, mas ele falou para o Ariel que ele seria titular. Nico Lopes como meia, como segundo atacante? Como uma espécie de meia atacante, ele é atrás do centroavante. O Aylon é o centroavante, linha de três ele não é nem um armador, nem um atacante de área, ele fica ali atrás do principal, a referência. Depois a gente debate com mais detalhes, com tranquilidade, esse time do Inter que enfrenta Fortaleza hoje à noite. Mas vamos falar primeiro do zagueiro Jeromel, do Grêmio, que agora está na seleção brasileira. Ele concedeu entrevista coletiva ontem e projetou, né, o confronto contra o Equador pelas eliminatórias e também essa estreia do técnico Tite na seleção. Com certeza, eles têm muita coisa em comum. A gente teve só 2 oportunidades de treinamento ainda, mas já deu para reparar que questões táticas eles trabalham muito parecido defensivamente, e isso pode ser que ajude a aceleração de formar esse grupo, de ele assimilar as ideias deles, tanto na conversação, para eu conversar com os outros atletas e tudo isso, para passar o que a gente sabe. Eu espero que seja uma equipe coesa, que muito brigadora, competitiva, agressiva, e quando tiver a posse de bola, com a qualidade individual, posso fazer a diferença. Mas a gente está ciente que a seleção do Equador é uma seleção de muita qualidade, está dividindo a liderança do grupo com o Uruguai, não é por acaso. Jogadores muito rápidos, ali atrás com imposição física, e a gente vai trabalhar e estudar bastante para neutralizar esses pontos fortes do adversário. Tá aí o Jeromel falando, né, das semelhanças que começaram a ser notadas entre o trabalho do Tite com o trabalho do Roger do Grêmio. Ninguém melhor do que o Jeromel para falar isso aí. Dá para fazer esse tipo de comparação mesmo, que nem o Jeromel fez, começar a achar semelhanças entre o trabalho do Roger e do Tite. O Roger que começou a ser treinador e quando era jogador do Tite no Grêmio, já nos contou isso, que já gostava de ver esse tipo de questão tática, já era um pouco orientado pelo Tite. Dá para dizer que o Roger é um discípulo do Tite. E, aliás, não é o primeiro que diz isso, né? Não é o primeiro que diz isso. Então, tem semelhança, né? Aqui, né? Claro, trabalharam com os dois, né? Sim, daí... Não, é que tu não gosta do Roger. Eu adoro o Roger, tu acabou de pegar a data Vênia e dar um bico na tal da data Vênia que tu não estás respeitando a minha opinião. Discorde de forma respeitosa. Discorde com data Vênia. Eu não sou pusilânime, tá? Então não vem com esse negócio. Fala de novo. Pusilânime, a vulnerabilidade que eu tenho aqui, e o que eu quero passar para você é o seguinte: tá tudo muito bonito, tá tudo muito legal, tá? Só que quando ele chega lá na seleção, não dá para fazer comparação nenhuma, porque são grupos de jogadores completamente diferentes. Não, mas é a forma de trabalho, Ribeiro. O Jeromel não está comparando são jogadores o Tite com o companheiro de zaga que ele tem com o Roger, com o companheiro de zaga que ele tem. Ele está falando de conceito. Exatamente. Eu acho que ele está puxando um saquinho do Roger, bem legal. Mas eu acho que foi muito fácil entender, muito fácil. Querido Francisco Ribeiro Neto está completamente equivocado. É o mesmo conceito, é o mesmo método de trabalho com jogadores com mais qualidade. Só tende a ser melhor ainda. Claro. Vai potencializar a virtude de cada um. Bom, o Tite fez um treinamento específico com os jogadores de defesa, né? Colocou o Daniel Alves, mais os zagueiros todos ali e tal. E é um trabalho que o Roger faz. Ele está vendo, de repente, uma semelhança. Eu espero, eu estou torcendo muito para que a seleção dê um show contra o Equador. Para que os fãs, que são muitos não do assim, Tite, entendeu? Não fiquem decepcionados. Ribeiro, não vamos criticar porque o gol. Eles estão na esperança de que tudo agora na seleção está resolvido. Tradução, Ribeiro está secando. Mudou o treinador, agora é o Tite, está tudo resolvido. Ribeiro mudou o foco. Para que isso já mudou o foco. O Ribeiro debate o bom e ameniza o que não traz qualidade nenhuma. Como que é? Eu vou lá com informação. Vou com informação com o JB, com informação do Grêmio. Vai jogar na altitude, tem que ser dito isso. Olha só. Contra um time bom. Vamos ver o JB lá. Informação do Grêmio.
Vamos lá, olha só, o treinamento do Grêmio ontem, eu prometi, vou cumprir aqui, tá? O treino ontem foi do Sub-20 contra os reservas do Tricolor. Um coletivo, 11 contra 11. E aí o detalhe, foi vencido pelo time reserva por 3-0. 2 gols do zagueiro Rafael Thierry e 1 gol de Henrique Almeida. E os 2 principais destaques foram Henrique Almeida, que está treinando bem há um bom tempo já como um centroavante, parece entrosar no esquema do técnico Roger Machado, mas principalmente o Wallace Oliveira. O lateral direito foi muito bem ontem, cruzando 2 bolas para os gols de cabeça, tanto do Thierry quanto do Henrique Almeida. Ou seja, 2 destaques, o mais surpreendente, o lateral direito Wallace Oliveira, que ontem foi muito bem, Cadu. Então tá aí os destaques, né, desse treinamento do Grêmio. Antes da gente debater, eu quero ver o recado do Daniel Oliveira. E o meu recado é contra o João Batista Filho, né? Se você está vivendo uma fase João Batista Filho achando que o bom treinamento do Wallace Oliveira é uma grande notícia para você, meu amigo, a boa notícia está aqui, ativo, tá aí o telefone na tela, 3081-0700, ativo para o João Batista Filho também, né, Luciano? Também, exatamente. É Olha, isso aí. O homem moderno, ele realmente tem que investir na relação. Não importa quantos anos seja o seu relacionamento, você tem que ter momentos prazerosos e inesquecíveis e com ativo, porque ele não vicia, age vários dias no seu organismo para aproveitar muito mais os efeitos e é indicado para homens de todas as idades, dos 20 aos 60, 70, 80 anos. E Ribeiro Neto, né? E Ribeiro Isso Neto aí, também, incluído, é claro, e ele é fã do ativo. Opa! Isso porque ele não altera a pressão sanguínea, um grande diferencial. Então já toma uma atitude, liga 3081-0700. Ligando nos próximos 10 minutos, você vai aproveitar o nosso saldão de fim de mês. Tem muito desconto nos pacotes promocionais como esse, parcelinhas a partir de, olha só, gente, 69 centavos. Olha o cafezinho aqui, olha o investimento do cafezinho aí. Investindo na sua relação e o primeiro pagamento só lá em outubro. Então não perca tempo, você vai ter ainda entrega grátis e sigilosa para todo o estado. E vamos mandar um presente na compra do ativo. Hoje, presente surpresa maravilhoso. Então, 3081-0700, 3081-0700, somente pelo telefone direto do laboratório para você. Não tem na farmácia, liga e recebe aí onde você estiver. Tá aí o telefone na tela, 3081-0700. E lembrando, hein, a Central do Ativo atende todo o Brasil. 3081-0700, Cadu. Valeu, Daniel. Volta aqui para a bancada que a gente quer continuar debatendo e continuar também dando sequência à informação do João Batista Filho, dessas boas atuações do Wallace Oliveira, mas também, né, do Henrique Almeida, que inclusive entrou na última partida e são destaques aí do treino de 2 jogadores que, quando se começa o treino, não se espera, né, que eles sejam os destaques, né? O que tu vai querer que eu diga da informação do JB? Eu tô com o Daniel Oliveira. Tá chovendo, né? Tá, então assim, ó, eu sugiro o seguinte, já que o Ribeiro, né, não quer debater, então Ribeiro, de repente, pode ir embora, vamos embora aqui. O Henrique Almeida... Pagar a luz do estúdio. Um pouquinho, mas o Henrique Almeida é uma boa alternativa. Então, o jogador tá chutando bem, tá batendo bem. Todo mundo joga por quê? Você tá tão bem assim. Os outros também estão estão melhores. Estão jogando mal, né, tá, então tá bem. Acho que há um certo critério. A gente está questionando o Grêmio aqui da necessidade de alternativa. Surge uma alternativa. É que o Wallace Oliveira, até agora, todas as chances que ele teve, ele não apresentou nada. Ele enterrou o Grêmio contra o Flamengo lá em Brasília recentemente. Ele enterrou o Grêmio contra o Flamengo recentemente em Brasília. Ele tem tido um histórico de fracassos sucessivamente, mas o Grêmio já tentou devolvê-lo, antecipar o seu retorno para o Chelsea diz, não, fica aí um pouquinho mais, vai segurando. Aí o Grêmio está projetando no final do ano se desonerar desse peso que significa na sua folha de pagamento esse jogador, que fracassou. Então, não dá para... É brincadeira, Zé-Aldo. Não, aqui, ó, o homem dá um pau no Tite e quer elogio para o Wallace Oliveira. O Ribeiro... Eu quero elogiar, mas eu não preciso. Eu vou achar outro parafuso, que eu vou procurar e vou achar outro parafuso. Então, eu cheio aqui embaixo, aqui da bola. Dessa forma. Eu só não vou crucificar o rapaz. Tu é um cara que tu tem que proteger. O cara é um cidadão, cara. O cara não pode. E ele é um profissional que merece todo o nosso respeito. O Ribeiro tem razão. Só que ele, nesse momento, perante a opinião pública, ele vai ter que conquistar a credibilidade que ele perdeu. Ele não conseguiu jogar, ele não rendeu.
Ele não rendeu, não tem problema nenhum em admitir, porque assim, ó, o jogador ele vive de fase, tá? Esse troço joga bem ou não joga nada, eu não entro nessa. Ele está numa longa fase ruim, né? É que às vezes o jogador não tem dificuldade para se adaptar a uma situação. Ele ficou um tempo fora, ele jogou muito pouco e vem agora. É verdade que não teve sequência, mas do que ele jogou, realmente ele não foi bem, gente. Teve uma fase ruim que se emendou com outra fase ruim da Inglaterra com a Itália, da Itália com o Brasil, e ele ainda não conseguiu sair dessa fase ruim. Mas ele não tinha jogado, né? Pois é. Ele veio com poucos jogos também, né? Tá Bom, vamos lá com o João Batista Filho, Central Band do Esporte. Olha só, eu quero ler alguns recados. O pessoal está enlouquecido por causa do jogo do Grêmio, do Inter, hoje na Copa do Brasil. O Jorge está falando que pelo menos o Rô tirou o Arthur e o Sacha. Já é uma melhora no time colorado que a gente deu aqui. O Jefferson na esquerda, no Nico Lopes como uma espécie de meio atacante e o Ailon, novo centroavante do Internacional. Fernando Silva, claro que sempre existe a expectativa da vitória, mas torço mesmo para que Nico e Anderson eles entrem e mostrem para o Rô que merecem ser titulares. O Denilson Santos, a expectativa dele é para a vitória, mas está muito desconfiado, pois nada está dando certo no Internacional. O Marcelo Tobolski está um pouquinho mais otimista, está prevendo 2-0 para o time colorado. Tá certo, JB. Olha só. O que é isso, Daniel? Achei o parafuso que faltava. Que pai tá parafuso. Mas também, né, cara? Tu critica o Tite, quer elogio pro Wallace Oliveira, o parafuso que faltava, esse aqui. Eu te entrego, eu sei que tu gostaria de ganhar a outra coisa, uma liminar e tal, mas eu tô te entregando o parafuso, tá? Eu acho que a liminar vai ajudar a não cair aqui. Não, mas esse aí acho que é o principal, né? Esse é o que sustenta tudo. Tá certo. O Ribeiro botou o parafuso de volta. Olha só, ontem pela Série B, o Brasil de Pelotas venceu o Bragantino fora de casa por 2-0, lá em Bragança Paulista. O Brasil de Pelotas que tinha perdido aquele jogo contra o Atlético Goianiense na outra rodada. Tinha decepcionado um pouquinho, porque na rodada passada podia ter entrado no G4, mas aí o Brasil de Pelotas venceu com gols do Felipe Garcia e do Ramon. O Chavante terminou a rodada na quinta colocação, tem 36 pontos e está com um pontinho a menos que o Ceará, que é o quarto colocado, né, que é a equipe que fecha o G4. O segundo com 38, que é o Atlético Goianiense, me parece. Se não me engano, sim. E o CRB é o terceiro. Vasco, né? Isso. O líder é o Vasco, aí 41. Tem Atlético Goianiense, CRB... E tem mais alguém na frente do... Vasco 41, Atlético Goianiense 38, CRB 37... Ceará 37 e o Chavante com 36. Que loucura, hein? E o próximo jogo do Chavante é contra o... Chavante, parabéns! O próximo jogo do Chavante é contra o Goiás, no Bento Freitas, na sexta-feira, 7h15. Que crescimento do Brasil de Pelotas, né? De um tempo para cá na Série B. Eu ainda acho que tem que ter um pouco de calma, porque eu não gostaria de ver o Brasil subir numa Série A e cair de novo. Sim. Acho que até para se Porque a queda pode ser muito mais grave do que a alegria de subir. Sente mais, busca mais investimento e aí chega na primeira divisão e se mantém. Porque torcida... Como a Chapecoense fez, claro. Que era um clube que... claro, eu não estou aqui dizendo que o Brasil de Pelotas não tem história. Claro, é um clube muito tradicional aqui do Rio Grande do Sul. Mas, por exemplo, a Chapecoense era um clube do interior, era um clube que nunca sequer tinha chegado na Série A e tido uma campanha como o Chavante teve aquela vez em 85, que terminou o Brasileirão no terceiro lugar. E a Chapecoense veio, chegou e está quantos anos a Chapecoense está na Série A já? Um clube que se organizou, subiu, sentiu... Acho que é a terceira temporada agora, né? Se não me engano, é a terceira. É contra o Goiás, o jogo? Contra o Goiás. É contra o Walter, então? Contra o Walter, né? Deve jogar o Walter, sim. O Brasil está com um projeto de estádio e tal, e se ele tiver uma política que permita realmente, seja um clube responsável na sua administração, como eu espero que vai ser, ele vai se manter. Ele chega para ficar um bom tempo. O meu temor só é esse, é que daqui a pouco, assim, uma troca de realidade em tão pouco tempo possa representar um endividamento do clube. E aí... eu tomara que a gente sabe que normalmente a região sul do nosso estado, que já melhorou muito em relação a alguns anos passados, porque sofreu muito com as intempéries da economia, enfim, no caso do futebol é a mesma coisa, quer dizer, o Brasil tem uma grande torcida, mas sempre faltou investimento, né, da iniciativa privada, quer dizer, teve, mas não o suficiente para estabelecer um status superior ao que o Brasil, na minha opinião, merece. Né? Como clube com a torcida que tem. E acho que seria importante mesmo, né? Ter essa análise do que realmente é mais importante para o Brasil de Pelotas nesse momento. Se é subir pontualmente ou então, né, acimentar os alicerces
deixando de lado a sua vulnerabilidade. Bom, a gente agora dá uma pausa no Donos da Bola, depois a gente volta até inclusive com uma informação de um jogador do Inter que teria sido pego no exame antidoping, né? Depois do Newton, do Wellington Martins ano passado, mais um jogador do Inter teria sido pego no exame antidoping. Então, Donos da Bola, a gente dá uma pausa por causa da propaganda obrigatória, né, eleitoral, e também a qualquer momento com informações aí sobre o julgamento da presidente Dilma Rousseff no Senado em Brasília. A gente volta daqui a pouco com os Donos da Bola. Voltamos com os Donos da Bola, vamos até 1h30 da tarde. Lembrando que a qualquer momento a gente pode ir lá para Brasília por causa da votação do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Antes, vamos falar com o João Batista Filho, na Central Band do Esporte, porque tem uma informação de um jogador do Inter que teria sido pego no exame antidoping, né, JB? Exato, Cadu. O goleiro Jackson do Internacional preste atenção, a informação ainda não é oficializada, mas surgiu ontem com o Sormani, colega da Fox, da televisão, da TV Fox. Ele disse o seguinte, que ele e o Arouca do Palmeiras, na partida Inter e Palmeiras, foram pegos no antidoping. O detalhe é que tanto o Arouca quanto o Jackson estavam no banco de reservas, mas eles fazem o exame igualmente. E os dois teriam sido pegos no doping. A notícia já se espalhou, alguns outros sites com credibilidade, caso, por exemplo, do Globo.com, eles noticiaram esta situação. O Inter, através do seu vice-presidente Fernando Carvalho, diz que não foi notificado oficialmente. A informação que eu tenho é que o Jackson segue na concentração, está até como reserva hoje, porque o Lomba não pode jogar a Copa do Brasil, ele já atuou pelo Bahia. Então, esta é a informação. Existe alguns canais importantes dando a notícia, mas o Inter não confirma. Eu quero saber, na verdade, Ribeiro, acho que o debate ele já tem que ir pelo viés seguinte. Se o Jackson realmente se for confirmado realmente, né, esse exame, isso não pode acabar sendo prejudicial para o Inter no momento em que o Newton e o Wellington Martins no ano passado foram pegos? Não, porque o quarto caso no Inter. Mas aí o Inter só seria prejudicado, entre aspas, se a partir daí houvesse uma investigação, entendeu? A respeito de se estivesse acontecendo algo de extraordinário no grupo do Internacional. Aliás, isso até foi veiculado no passado, em algum momento, nesse sentido. Porque, de resto, eu vou ser bem prático e me desculpem a minha sinceridade, tá? Não há perda de pontos para o clube. Portanto, o Internacional, em termos desse jogo, nada muda. O atleta é evidente que pode haver um prejuízo para o atleta. Mas aí, com toda a minha sinceridade, o Jackson é o terceiro goleiro do Internacional. Então, não há motivo para estresse, entendeu? Eu acho que tem que ser algo que o jogador tem que se cuidar, porque ele está início de carreira. Do estresse é uma questão individual dele. Agora, para o Internacional, entendeu? Não, Ribeiro, a única coisa que o clube tem que se preocupar é que na questão da punição, agora que eu levantei a ideia aqui, é que o clube tem que comprovar que, caso havendo esse doping, não foi com consentimento do clube. Foi algo, assim como o Inter comprovou com o Newton e o Wellington Martins, que foram os jogadores que tomaram por conta sem consentimento da comissão técnica. Aí é uma coisa extraordinária. Então, é um estresse, é uma preocupação. Por mais inocente que o clube possa ser. Eu tenho certeza que o torcedor colorado, aí mando um abraço lá pro João e pro Gustavo lá na Assis Brasil, que são coloradaços que estão sofrendo, está preocupado com o jogo da próxima quinta-feira contra o Santos. Deixa eu só mandar um abraço. Estão preocupados com o jogo contra o Santos, entendeu? Não é nem com o jogo de hoje e é a semana de trabalho. O que o Celso vai fazer para melhorar o time do Internacional? Vencendo hoje. Quero mandar um abraço para o Vitor, que mora na Praia do Rosa e nos acompanha pelo YouTube. Opa, que legal. Então está sempre no YouTube acompanhando. Ele é gremista, né? A família se mudou para lá e tal. Canal e está sempre nos acompanhando pelo YouTube. Canal do YouTube, quem quiser procurar lá é os Donos da Bola RS no YouTube. Isso aí. Todos os dias o programa. Em relação a esse caso do Jackson, né? Eu até concordo com o Ribeiro, é o terceiro goleiro e tal. Agora, igual, tem que investigar, né? Queria saber o que de fato acabou acontecendo. Mas o estranho é o seguinte, é que o Fábio Sormani da Fox trouxe a informação, mas até agora o Internacional não foi notificado. Me parece que há sempre uma pressa em notificar o clube quando acontece. Se tem o resultado, se tem a confirmação, né? O último caso que a gente teve, que foi aquele caso ano passado,
O Inter convocou uma coletiva em que não se sabia o que era. E assim, faltando poucos minutos para a coletiva começar, para o anúncio oficial do Inter, é que, olha só, é doping. Por quê? Porque o clube já sabia antes. O clube largou na frente porque ia vazar a informação. O Arouca do Palmeiras está nesse... O que me chamou a atenção, eu falei com o Fábio ontem. Nesse exame, nessa mesma informação. Entrevistei o Sormani lá na Rádio Bandeirantes. E o que me chamou a atenção foi que eu perguntei, a tua fonte é confiável? É muito sério o que tu está dizendo. Ele falou, não tem erro, a minha fonte é de mais absoluta confiança. Quer dizer, alguém do próprio exame forneceu esse dado para o Fábio Sormani, ou alguém ligado ao jogador, ao clube e tal. Então essa informação já circulou de maneira oficial. E ele teve acesso a esta fonte oficial, que dá conta de que testou positivo para uma substância, um corticoide, o jogador do Inter, no mesmo jogo em que o jogador do Palmeiras, que inclusive já foi afastado. O Cuca alegou problema técnico, ele saiu da viagem do Palmeiras e já está afastado por lá. E o resultado final da contraprova vem na segunda-feira. Bom, vamos ver então qual vai ser o desdobramento dessa... Hoje é quinta, tu acha que o Inter não sabe? Claro que sabe. Vamos ver qual vai ser o desdobramento hoje é quarta. Desse suposto caso de doping. É verdade, quarta-feira e eu fui na tua. Bom, depois do intervalo tem mais donos da bola aqui na Band. Voltamos com os donos da bola e eu vou acionar o JB, porque, para contextualizar a entrevista que o vice-futebol do Grêmio, Alberto Guerra, deu na Rádio Bandeirantes, né, JB? É verdade. No programa do José Aldo Pinheiro, a partir das 8 da noite, de segunda a sexta, no 94,9, o Esporte em Debate. Olha só, 5 destaques, não é uma provocação, mas são 5 destaques do Guerra. Primeiro, aqui que eu falei, o Wallace e Luan ficam, não vão sair. Segundo, o Everton não joga contra o Botafogo, mas o Pedro Rocha tem chance de retornar. Ele acredita que o jogo contra o Atlético Mineiro foi muito bom, só que o baixo aproveitamento nas finalizações tirou a vitória do Grêmio. Kahneman está agradando muito, assim como o Henrique Almeida, que ele diz que tem muita confiança nesse jogador. E por fim, para ele, o Grêmio não é líder do Campeonato Brasileiro, porque deixou a desejar em alguns jogos importantes, mas teria o potencial para isso. Eu concordo com a última expressão do Guerra aí. Eu acho que o Grêmio realmente patinou em momentos importantes e às vezes contra clubes inferiores a ele. Agora, Cruz e América. Potencial para ser líder o Grêmio tem. Eu sei. E tinha, né, ao longo da competição. Agora que terminou, hoje termina a janela, né? Hoje. Hoje. Mas falta um pouquinho ainda. Que horas é na Europa agora? Depende, é pelo menos 3 horas né? Na frente, no mínimo 3 horas no na frente. No mínimo, né? Tá. Então dá tempo ainda, né? Porque eu estou estranhando muito como é que o Luan não foi vendido para o Barcelona. Não, mas nós temos aqui... Barcelona, uma proposta maravilhosa do Barcelona. Ontem anunciou como é o nome Paco Alcácer. dele. O quê? Paco Alcácer. Como é que é? Jogador espanhol do Valência. Mas, o que houve? Mas por que essa surpresa, Ribeiro? Mas eu tô chocado. O Luan era o terceiro. Mas não era o Luan a prioridade do Barcelona? Não. Mas você aqui, ó, um pouquinho, cara. Aconteceu alguma coisa que eu não sei, hein? Porque, porra, mas eu até tava contando que o Luan pudesse ficar até o final do ano. Não faz isso. Ia pro Barcelona fez uma sondagem, chegou no valor que o Grêmio Tu chegou a dizer, seu Danielzinho, imagina, me ironizando, imagina, o Barcelona ia querer um cara que não sabe chutar, coisa e tal. E eu, tudo bem, não. O Barcelona quer, quem sou eu, humilde Ribeirinho aqui, né? Que vai discordar. Então eu tô estranhando, porque não foi, não tá lá, já não tá com passagem marcada. Dá tempo ainda. Mas dá tempo ainda. Eu não esperava uma manifestação diferente dessa tua. Primeiro, oportunista ao extremo. E segundo, debochada, né? E eu debochado? Não sou. O Ribeiro, nós falávamos aqui, ele era o terceiro da lista. Mas havia o interesse. O Grêmio colocou uma condição e que o João Batista Filho confirmou. Quer dizer que o Barcelona não comprou o Luan porque o Grêmio não quis. Não, primeiro não chegou. Primeiro ponto. Não chegou no valor que o Grêmio quis. Pelo fato dele não ser a primeira alternativa da lista. A gente tem que explicar, não haveria necessidade, mas não tem problema nenhum. E segundo ponto, Ribeiro, em relação a essa contratação, eu acabei de esquecer. Cadê o parafuso do Daniel agora? O parafuso do Daniel caiu. O segundo ponto é o seguinte, o Grêmio... Mas não era o terceiro? Não, ele vai para o segundo. Não, vou para o segundo ponto. Um e dois. Não chegou no valor. E segundo, o Grêmio não iria liberar nem o Luan, nem o Wallace antes do término da temporada. Eu sei o que está acontecendo com ele, com o Daniel. Tu tá me deixando mal, cara. Não, tu tá com uma certa vulnerabilidade.
Mas eu não entendo o deboche do Ribeiro pela não venda do Luan para o Barcelona. Nós temos poucos jogadores hoje no Rio Grande do Sul que mereçam um reconhecimento do tamanho do reconhecimento que merece o jogador Luan. Então, debochar, tripudiar por eventualmente ele não ter ido para o Barcelona, me parece desconectado da própria realidade fazer isso. Respeito à divergência, mas é assim que eu penso. Isso é uma forma muito elegante do Zé Aldo ao dizer que eu sou louco. Não, para dizer que o Ribeiro está viajando. Está viajando? Quer dizer, Ribeiro, tu está viajando. O Zé Aldo tem aquilo que eu não tenho. Eu me irrito com o Ribeiro, entendeu? Ele está desconectado com a realidade. Vocês pro intervalo. Eu estou viajando, Zé Aldo, só tem um jeito de consertar isso, Zé Aldo. Qual é o jeito? Eu eliminar. Depois do intervalo, a gente volta com mais donos aqui na Band. João Batista Filho, na Central Band do Esporte, informação. Cadu, as imagens de TV flagraram o Maicon que estaria discutindo com torcedores do Grêmio na saída do jogo contra o Atlético Mineiro. Ele ontem se defendeu, aqui as aspas dele. Foi um torcedor só e na real nem discutir. Estava saindo, ele estava xingando todo mundo e disse que eu tinha que entregar a braçadeira de capitão. No calor do jogo, cheguei para ele e falei assim, em vez de criticar, por que você não torce? Olha a partida que a gente fez. Falei isso. Quando cheguei no vestiário, nosso roupeiro disse que os torcedores que estavam ao lado responderam ele. Acho que é válido quando você não joga bem a torcida te criticar, não é só no Grêmio, é em todas as equipes, mas pelo nível de atuação, a frustração do torcedor também é nossa. E ele disse aqui, elogia o Atlético Mineiro, que é um baita time, que o Grêmio fez uma grande partida, palavras do Maicon, que então discutiu apenas com um torcedor. Pois é, o torcedor estava bravo, sofreu gol no final, aí o Maicon também irritado porque sofreu gol no final, sendo que o Grêmio jogou bem. Esse era um jogo que não era para criticar. Exatamente. Né? Jogo que o Grêmio foi muito melhor com o adversário, né? Não converteu as chances de gol. O resultado acabou sendo ruim, mas claro, outra coisa, é o jogo que tu pode... Esse é o tipo de jogo que, se a gente pegar o histórico do Grêmio ano passado com esse ano, é o jogo que ele costuma ganhar. Mas é um jogo que o empate em casa não é nenhum absurdo. Esse comportamento, embora sendo isolado de apenas um torcedor, ele revela uma insensatez. Há minutos em que aconteceu essa discussão aí do Maicon com esse torcedor, saiu do campo antes que o jogo terminasse o Douglas, e ele foi aplaudido em pé por todo o estádio. O Grêmio estava ganhando, então apenas um gol, apenas o resultado é que mudou completamente o modo do torcedor tratar o jogador. Aí é injusto. Não é injusto. Eu vou tentar clarear a situação, né, se vocês me permitirem. O torcedor, ele é torcedor. Por que ele é torcedor? Porque ele é movido pela emoção. Né? E se ele é movido pela emoção... torcedor racional, então? Não tem. No momento que ele vira racional, ele não é mais torcedor. Ele pode ser passional, mas não é cego nem burro, né, Ribeiro? Ele viu que o Grêmio fez uma baita atuação, que o Maicon jogou bem. Ele não pode ser estúpido de agredir o jogador. Assim, ó, é que a arquibancada... Tá bom. Deixa eu chamar o JB, que eu acho que sacanagem tem prioridade, né, JB? E é uma chinelada justamente no Ribeiro. Jairo Vivian. Não fica legal vocês darem risada do Inter. Parece falta de profissionalismo. O Ribeiro é uma criança grande. Cara, muito obrigado. Tu não sabe o elogio que tu me fizer. Eu agora saio revigorado, porque tudo que mais quero é voltar à adolescência. Agora o telespectador me arrumou um problema. Ei? Me arrumou um problema agora. Eu vou ter que comprar uma cadeirinha agora. Olha só. Você fica agora... Nós não rimos do Eu não sei de onde é que ele tirou isso. Tá bem, tudo bem. Olha só, a gente termina o Donos da Bola de hoje. Você fica com a nossa programação da Band, que vai acompanhar aí a votação de impeachment da presidente Dilma Rousseff e também a votação sobre possível inelegibilidade da presidente. Você fica com a nossa programação. Voltamos amanhã com mais Donos da Bola. Tchau.